Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre seitas! Yeah! E eu, obviamente, como criança crente, tive uma hiperfixação em seitas, adoro documentário de seita. Até muito pouco tempo eu ficava atualizando os documentários na Netflix para ver se aparece um documentário novo de seita. Adoro, acho divertidíssimo. E calhou com esse momento histórico que nós estamos vivendo que outra seita está sendo popularizada aqui no Brasil, que é a seita dos legendários. E conforme eu fui aprendendo sobre o assunto, eu encontrei muitos paralelos com um documentário que eu vi há um tempo atrás sobre a Igreja da Cientologia. Não sei se vocês conhecem, mas é extremamente interessante. E eu quero traçar com vocês os paralelos entre a Cientologia e os legendários. Mas primeiro vamos esclarecer algumas coisas. Você sabe a diferença entre seita e igreja? Então, a diferença é a aceitação social. Sim. É só isso. Existem uma série de parâmetros que normalmente são usados para distinguir uma igreja de uma seita, mas esses parâmetros amplamente vistos podem ser aplicados em religiões tradicionais também, então é um negócio meio vago. E pelo que eu pesquisei com historiadores de religião, o termo seita é pejorativo. Então qualquer grupo religioso que você não conheça, que faça coisas que você não entenda, é visto pelo outro como seita. O que faz a seita deixar de ser seita? É você aceitar. É a aceitação social. Então, quando ela cresce, ela ganha muitos membros, ela ganha um CNPJ, as pessoas se acostumam com ela se torna uma igreja. Tanto que esses historiadores religiosos que eu acabei pesquisando, eles falaram que se você é do meio acadêmico religioso, você não chama nenhuma religião de seita, você chama de novos movimentos religiosos, que é a maneira certa de falar. O que acontece com os novos movimentos religiosos é que existe uma porção desses movimentos religiosos novos, são movimentos religiosos violentos. Esses são os movimentos religiosos que ganham o nome seita de uma maneira mais ampla. Então é um movimento religioso que começou como todos os outros, mas acabou em suicídio de massa, sabe? Acabou com todo mundo tomando veneno para encontrar a mãe alienígena. Acabou com um monte de gente famosa levando tiro, levar um monte de gente para o meio do mato e fazer todas as mulheres concubinas, iniciar um movimento de tráfico de mulheres. Normalmente a mulher que se ferra sempre, sabe? Se nada de violento aconteceu, ainda não é um movimento religioso violento, ainda não é popularmente conhecido como seita. Nós vamos falar sobre os legendários, que até agora, dia 21 de abril de 2025, é só um novo movimento religioso. Não é a versão pejorativa do termo seita. Eles podem fazer coisas estranhas? Podem fazer coisas estranhas. Podem dizer coisas suspeitas? Podem dizer coisas suspeitas. Eles ainda são só um movimento religioso, vertente da religião cristã, que estão fazendo as paradas dele, tá bom? O maior crime dos legendários, na minha opinião, é aquele uniforme horroroso. Parece que eles aprenderam sobre colorimetria para fazer o oposto. Eu nunca vi uma roupa tão feia na minha vida. E quando eles se juntam, fica mais feio ainda. É claro que é um movimento feito só por homens. Que se tivesse uma mulher não ia deixar eles fazerem um uniforme de poliéster laranja com um camuflado marrom horroroso. Eles cometem um pecado contra o layout do planeta Terra. Mas fora isso, só um novo movimento religioso. E eu aproveito, já que eu já tô botando o dedo na ferida, eu aproveito para lançar um negócio polêmico. Eu acredito que qualquer pessoa pode se tornar membro de um movimento religioso novo, violento ou não, se o movimento atender às necessidades certas. Porque tanto religiões, quanto clubes, quanto sociedades secretas, elas seguem uma mesma estrutura para atrair pessoas. Essa estrutura se aproveita das nossas maiores necessidades enquanto ser humano e das nossas fraquezas enquanto ser humano. Então, eles te puxam por aquilo que você quer, te mantêm fazendo você sentir falta de alguma coisa e continuam te mantendo porque tá faltando alguma coisa. Tá faltando um nível, tá faltando você chegar a um lugar, tá faltando você se livrar dos pecados. Tá faltando alguma coisa. Então, se você encontrar um grupo de pessoas que sane as suas necessidades dentro de um conjunto de coisas que você tem atração, um negócio que você gosta, as chances de você entrar numa seita são muito grandes. O exemplo maior disso vai ser o nosso documentário, o Going Clear, que a gente vai falar agora. E por que esse é um dos meus documentários preferidos? Primeiro, o documentário inteiro se passa em Los Angeles e vai citar muitos nomes conhecidos da indústria de Hollywood. Então o documentário parece uma grande fofocona, assim. A gente vai descobrindo as coisas e fica... ele fez isso? Segundo,
as pessoas que fizeram o documentário não são pessoas que tiveram no baixo escalão da cientologia, são pessoas que fizeram parte da supraliderança, eles estavam lá do ladinho do presidente, do dono. Então, o que eles falam não é tipo, eu ouvi falar, não, eles falam tipo, aconteceu isso e fui eu que fiz e eu tenho que comprovar porque fui eu que fiz. Então, é um negócio que fica tipo, uau! E terceiro, ele é extremamente bem gravado, porque todo mundo que se organizou para fazer esse documentário trabalha na indústria de Hollywood. É todo mundo ator, produtor, relações públicas. Então, o documentário é muito bonito. A estrutura que eles fazem no documentário é muito bem feita, que você vai se prendendo, você vai se amarrando e você vai descobrindo. E fora que, tudo que eu falar para vocês aqui parece filme. Você pensa, não é possível que isso aconteceu de verdade em 1985. Porque é tudo muito recente, tá? O documentário é de 2015 e eles citam acontecimentos de até 2013. Então, além de tudo isso, tudo que eles falam tá gravado. Então eles falam, a gente fez isso em tal conferência, daí tem uma gravação da conferência acontecendo, porque é recente, tá tudo gravado. Então, parece que você tá dentro de uma rodinha de fofoca em Hollywood. Isso é divertidíssimo. E um ponto a mais pessoal meu é que a cientologia é uma religião extremamente criativa. Criativíssima. Gente do céu, as coisas que eles inventam, você fica... Gente, pelo menos é criativo. Pelo menos eles usam de recursos para resolver os problemas deles. É outro tema que dá para virar um vídeo sobre planejamento estratégico, porque as coisas que eles fazem é um negócio assim que você fica... Gone Girl, garota exemplar, a Amy é freira perto da cientologia. E a maior diferença é que a Amy não existe, a cientologia existiu. E tem um monte de paralelos com os legendários, mas tá. A gente já vai falar sobre isso. Vou deixar um disclaimer antes. Gente, eu não estou falando mal de religião nenhuma. Eu não estou dizendo que tem problemas de participar em religião. Eu mesma sou cristã. Existem vários movimentos religiosos pequenos que trazem benefício, que ajudam as pessoas. Nós estamos falando única e exclusivamente das vertentes que deram BO. E nós vamos comparar com os legendários que estão seguindo uma linha muito específica parecida com as vertentes. Mas eu não estou julgando ninguém por acreditar nas coisas, tá bom? É bom deixar claro isso. Essa estrutura que eu vou falar mais para vocês, ela é usada em tudo mesmo. Ela é muito usada no marketing. Ela é muito usada na igreja. Ela é muito usada no capitalismo no geral, assim. Funciona, simplesmente funciona. Mas isso não é uma ofensa a nenhuma religião ou alguma crença, nada disso, tá bom? Eu vou tentar ser o mais imparcial que eu puder, mas não muito, porque, né, é um vídeo de opinião, então vai ter que ter opinião, além dos fatos. O documentário começa com o Paul. Ele é cineasta, produtor e escritor. Ele é bem famoso dentro do meio de Hollywood. Não é tão famoso para nós de fora, porque ele está muito em cargos administrativos de Hollywood. Mas ele é alguém bem conhecido dentro desse meio. Começa contando como ele conheceu a cientologia. Ele soube porque outros profissionais da área de audiovisual estavam contando sobre uma portinha que promete que você vai alcançar qualquer coisa que você quiser na sua vida em 6 meses. Qualquer coisa. E todos os outros entrevistados que a gente vai ver, eles vão ter variações dessa mesma promessa. Você vai conseguir sucesso profissional. Tem uma moça que falou que ela era muito ligada com causas sociais. Então, a ideia de você poder mudar o mundo através da cientologia atraiu muito a atenção dela, porque ela vai poder ter as ferramentas para ajudar todo mundo. Então, todo mundo começou com a ideia de evolução pessoal. Então, a cientologia, acima de tudo, ela é um movimento de autoajuda, de evolução espiritual. Eles optaram por ter o termo igreja, porque a igreja não paga imposto. A gente já vai mais saber sobre isso. Mas eles não têm nenhuma variação cristã, budista. Não. É um negócio assim bem autoajuda, bem coach. Só que depois piora. Então, todos que chegaram com essa promessa de que você vai conseguir alcançar a elevação espiritual. Tanto que mostra uma conferência que está tendo e o presidente fala a seguinte frase. Ele fala assim, que a cientologia vai exceder todas as expectativas, transcender todos os parâmetros, excedendo limites através de todos os limites, acompanhado de Deus na velocidade da luz. Quando você vê eu falando, não parece um discurso de um capitão da Enterprise, alguma coisa assim? Por quê? Porque o cara que fundou a cientologia é um escritor de ficção científica, sem brincadeiras. Escritor de ficção científica. Inclusive, ele escrevia ficção científica de banca de revista. E ele tem um recorde mundial de maior número de livros escritos, porque eles ganhavam por palavra. Então, quanto mais palavras você editasse, mais dinheiro você ganhava. Então, ele escreveu mais de 1000 livros. Bons,
Não sabemos, mas ele escreveu mais de 1000 livros porque ele ganhava por palavra. Porque era para ser um livro de ficção científica descartável. Você lia, se livrava, o papel era barato, que eles chamam de pulp, que é o tipo Pulp Fiction do filme. Então, é esse material. É um material amarelado, barato, que você lê, acabou de ler, é para ler antes de viajar, para se distrair no ônibus, sabe? Não é nada profundo, não é nada muito incrível. O nome do fundador da seita é L. Ron Hubbard. E se você olhar para a cara dele, ele tem a cara mais líder de seita que você pode ver na história da sua vida. Tem realmente muita cara de dono de seita. Você olha pra cara dele e fala, esse cara tem cara que vai me aplicar um golpe. Então ele era escritor de ficção científica, foi pra guerra, mentiu pra todo mundo que ele fez na guerra, falou que ele saiu como herói de guerra, mas na verdade ele fez um monte de porcaria, ele quase foi expulso de lá. Voltou pros Estados Unidos, foi pra Los Angeles. Em Los Angeles ele fez amizade com o dono de uma seita satânica. Uma seita satânica que o foco era encontrar a mulher perfeita para parir o anticristo. Sim, igual o bebê de Rosemary. Ele virou conselheiro assistente desse cara e entendeu uma coisa muito importante, que igreja não paga imposto. Então, essa seita satanista tinha uma puta de uma mansão gigantesca, eles tinham muito dinheiro para fazer tudo e não pagava imposto. E ele ficou tipo, interessante isso, gostei dessa ideia. Tanto que ele falou para a esposa dele naquele momento, a única maneira de eu ganhar dinheiro de verdade nos Estados Unidos é montando uma religião, porque daí o Estado não pega os impostos para ele. Então, eu tenho menos receio de falar sobre isso exatamente porque a fundação dessa igreja foi baseada em tirar dinheiro das pessoas. Ele pegou o conhecimento que ele tinha escrevendo ficção científica e a loucura que ele aprendeu na seita satânica para escrever um livro chamado Dialectics. Esse livro, ele trazia uma versão quase medieval do que é a psiquiatria e a psicologia. Ele falava que o cérebro é dividido em duas partes, uma racional e uma onde é guardada todos os traumas, as ansiedades, os problemas, as limitações. E ele inventou uma máquina que media ondas elétricas. E essas ondas elétricas, isso tudo que eu tô falando, gente, é literal, tá? Essas ondas elétricas, que daí tinham um ponteirozinho, mediam quando a massa dos pensamentos saía do corpo. Então, quando ele tava segurando, e quando a coisinha fazia assim, quer dizer que aquele pensamento traumático tinha ido embora, porque você estava mais leve. E isso dá muito certo. Por que dá muito certo? Porque como que eles faziam isso? Eles pegavam um monte de gente querendo encontrar um sentido para a vida, explicavam um negócio mais louco que a vida, numa base nenhuma, bem medieval, assim, bem, você tem que fazer uma sangria para tirar os espíritos de dentro de você. Botava você na frente de uma outra pessoa e fazia uma auditoria. O que era uma auditoria? Era uma sessão de terapia freudiana. Então, o auditor começava a perguntar coisas da sua vida e você contava seus traumas para ele. E conforme você ia contando seus traumas para ele, o ponteirinho ia batendo que você estava lá segurando a maquininha, né? Então, quando você saía da sessão, você se sentia literalmente mais leve porque você tinha deixado o peso dos seus traumas na sessão. As pessoas não sabem a importância do auxílio pedagógico, porque quando você está numa sessão de terapia, às vezes é muito complicado você tangibilizar o seu crescimento. O que o bendito do Hubbard fez? Ele tangibilizou a sua evolução. Então você não saía com a ideia tipo, ai, agora eu preciso melhorar como pessoa. Não, era, ai, eu deixei meus traumas lá. Agora eu sou mais leve. Então a pessoa realmente evoluía. Ela estava tendo uma sessão de terapia. Então começou de um jeito muito normal. E quanto mais você fazia sessões, mais perto do esclarecimento você chegava. Que é o tal do Going Clear, que é o nome do documentário. E vocês sabiam que o criador dos Legendários é um guru da camiseta preta? Não? Pois é. O nome dele é Shep Putsu. Ele é da Guatemala e ele é um pastor formado em administração de empresas com mestrado em marketing. E daí ele pega o que ele conhece sobre religião e o que ele entende sobre marketing e funda um movimento com o objetivo de trazer de volta o homem caçador. E a estrutura que ele usa é muito parecida com o marketing digital atualmente. Tipo, masterclass de marketing digital, sabe? Tem que entrar, daí você faz a mentoria, e daí... Então, ele tem todo esse conhecimento e ele juntou no movimento. Não vou falar que é ruim, não vou falar que é bom, só tô te contando que parece. Pegar coisas diferentes, juntar um negócio só aí. E a promessa do Dianetics, que é o livro, ela entrega um negócio completamente vago que é perfeito para todo mundo encaixar seu problema lá dentro. Então, ele promete que depois que você alcançar o esclarecimento, você vai ser melhor. No quê? No que você quiser. Tua visão vai melhorar, vai curar tua asma, não tô brincando, um cara falou que a asma dele foi curada por causa disso. O autor do livro falou que ele curou todas as doenças que ele adquiriu na guerra com essa elevação de auditoria. Você pode conseguir sucesso profissional. Qualquer coisa que você queira, você vai ficar melhor. Bom, né? É vago? É ótimo. Tanto que a definição
do movimento, eu vou ler aqui para eu não me perder. Vou ler aqui sobre o que é a cientologia de acordo com o site deles. É uma religião que oferece um caminho preciso que conduz a uma compreensão completa e certas compreensões da nossa verdadeira natureza espiritual. E o relacionamento das pessoas consigo mesma, com a família, com grupos, com a humanidade e com todas as formas de vida. Vago, né? Vago. Agora vamos à definição do site oficial dos Legendários. Legendários é um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que levam os homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial. O que você vai fazer no meio da floresta? Ficar melhor. Melhor quanto? Melhor que antes. Então o que vai acontecer? A gente vai valorizar a família. Valorizar a família como? Mais que antes. Entende? É muito importante que seja vago. Porque primeiro que você pode mudar as regras no meio do caminho. Segundo, que você pode enfiar seus problemas sem muita explicação, sabe? Então, o que você quer ser? Melhor. No quê? Em várias coisas. O que você vai fazer no meio da montanha? Aprender a ser melhor. Como? De várias maneiras diferentes. Você vai sair de lá melhor. Sua família vai ter prosperidade, vai ter todo esse rolê. Melhor. Entendem o rolê? Entendem? Estão me acompanhando? E outra coisa importante é que não começa a partir de uma coisa completamente absurda. E daí eu acho que é onde a gente vai ter a divisão de águas mesmo entre cientologia e legendários. Porque o Legendários é um movimento relativamente novo. E a cientologia já está em decadência. Ela ainda existe, mas ela ainda está em decadência. Então, o que aconteceu com o Hubert? Ele criou o movimento da Dianetics, várias pessoas, ele fez um monte de dinheiro, mas como era um processo rápido, você ia, resolvia os seus traumas, encontrava o esclarecimento, fim da sua jornada. Teve um grande alto e acabou. E ele se viu falido, ferrado, fudido de novo. Ele se reprimiu um tempo, guardou essa informação dele para pensar e voltou. Então, antes era Dianetics, agora é cientologia. E ele entendeu o que ele precisava fazer para que ele tirasse dinheiro a longo prazo. Primeiro que agora, para você alcançar o esclarecimento, não é fácil. Envolvem 28 níveis e cada nível tem, 4 subníveis. E cada nível e subnível custa dinheiro para você participar. Então, ao invés de você pegar uma pessoa por 3 meses, 4 meses, 5 meses, resolver os traumas, foi embora, o máximo que a pessoa poderia fazer virar um recrutador e trazer mais pessoas, mas ela não tinha uma escala de evolução para isso. Agora, tinha toda uma hierarquia, toda uma jornada de aprendizagem para você alcançar o esclarecimento. E é por isso que eu digo que os legendários estão nessa primeira fase, o Dianetics. O movimento deles, ele é um movimento muito simples. Você passa o final de semana na montanha, você vive coisas intensas, você volta renovado, você ganha uniforme. O seu trabalho agora vai ser servir as pessoas, os novos legendários. E tem alguns tipos de viagens diferentes, tem um top master, sabe? Tem várias coisas que você pode fazer, mas a estrutura acaba aí. Então, se você, por exemplo, 5.000 pessoas se inscreveram no Legendários. Essas 5.000 pessoas, 300 viraram assistentes, viraram servos da causa, que recrutam novas pessoas e que participam para ajudar. Esses 300 vão ficar nesse movimento por, sei lá, 1 ano no máximo. Daí perde a novidade, perde a adrenalina, perde a emoção e eles vão gradativamente largando. O que eu acho que vai acontecer com os legendários se não houver uma evolução entre eles? Muita gente vai participar, vai crescer muito mais do que está crescendo agora. Todo mundo participou, abaixou, por quê? Porque não tem uma continuidade. Então, para que esse movimento não morra na praia e vire ou uma seita, ou uma igreja, ou o que for que aconteça, ele precisa criar dentro desse lugar uma hierarquia, uma série de progressos. Não é mais só ir para a montanha, é legendário. Talvez você tenha que ser um legendário master. Você tem que alcançar a medalha de tal coisa. As pessoas que acabaram de chegar no Legendários, elas têm que sonhar com um futuro onde eles podem ser líder master avançado legendário, para que as pessoas fiquem mais tempo e queiram evoluir e vão se envolvendo no negócio até elas não saírem mais. Legendário está no começo. O único parâmetro que você tem que ter é ser homem, porque tem o Legendários para homens solteiros também. Homem solteiro, homem casado. Se eles não evoluírem essa estrutura, isso nós vamos ver com o tempo, vai morrer na praia, vai virar modinha. Se eles evoluírem, eles podem se tornar um movimento apoiado, que não tem mais nome de seita, como todos os outros que temos. Basicamente, o legendário, ele precisa sentir que está faltando alguma coisa para ele oficialmente ser completo. Ele precisa estar sempre olhando alguém que seja superior hierarquicamente para que ele sempre queira voltar e evoluir, ser mestre, e os de baixo vão ver os de cima, sabe? Ele precisa criar alguma estrutura mais organizada para que esse movimento não morra na praia. Não sei o que vai acontecer. Então, a partir de agora, evolução da cientologia parou evolução dos legendários. Eu vou contar para vocês mais coisas que os legendários fazem que a cientologia também faz.
Mas a evolução legendária no presente acaba aqui, cientologia. Quando deixou de ser uma sessão de terapia que você ia e conversava só com o auditor e virou um sistema de níveis, com subníveis, que você alcançava coisas, além de criar um objetivo longo, você também criou a coisa mais importante de todas, que é o pertencimento. Que seu legendário também faz horrores. Adoram pertencimento, uniforme, número, tudo personalizado, sabe? Todos nós fazemos parte desse mesmo grupo. Por quê? Porque o ser humano tem tesão em pertencimento. O cérebro, ele é quase viciado em pertencimento. É quase um crack pro cérebro pertencimento. E eu provo isso pra vocês dizendo que tudo pode virar um time. Eu quero que você olhe nos meus olhinhos e fale se faz sentido torcer pra time de futebol. Faz sentido você comprar uma camisa de R$200, pagar mais um valor X pra assistir um jogo de um jogador que tá ganhando mais do que você vai ganhar em 6 vidas. E ter a ilusão de que a sua gritaria vai ajudar ele a vencer. E quando ele vencer, você não vai ganhar nada. Você vai sentir só a satisfação do seu time ganhar. Mas não vou usar só os de futebol. Faz sentido eu ter uma plaquinha do De Volta pro Futuro? Ter uma plaquinha de carro do Doctor Who, Golden Ticket do Willy Wonka? Eu claramente estou mostrando que eu sou pertencente ao grupo dos cinéfilos, dos nerds de filme. Eu quero demonstrar pra vocês que eu pertenço, e é por isso que isso aqui tá aqui. E isso vale pra qualquer coisa. Outro exemplo usado pra isso é tipo... O que você prefere? Borda de catupiry ou sem borda de catupiry? Vote nos comentários. E tem 6.000 pessoas dando argumentos do que a borda de catupiry é top. Ou arroz por cima ou arroz por baixo do feijão. Dá 10 minutos de discussão sobre isso e de repente as pessoas estão hostilizando as outras. Falando que quem coloca arroz embaixo do feijão é psicopata. Qualquer coisa que faça a gente se sentir remotamente pertencente, a gente vai se apegar. Eu faço parte do grupo de crocheteiras. Tanto que vocês deram nome pro meu fandom, que são os neuróticos. Vocês decidiram que vocês queriam um nome, não todos, né, os que estão chegando agora apenas aceitem, porque é legal, eu faço parte desse grupo, eu quero fazer parte desse grupo. E, gente, eu já arranjei briga com um homem adulto porque falou mal do Batman, falou que era bobo, meteu o pau em Star Wars, de briga feia. Como assim você tá falando das minhas pessoas que não existem? A sensação de pertencimento vai acima de qualquer barreira lógica. Nós temos o pertencimento mais a sensação de superioridade. Por quê? Na cientologia, você participava de um grupo de pessoas querendo evoluir espiritualmente. Tinha o grupo que queria evoluir espiritualmente e os outros. Nós estamos na nossa jornada para crescer, para alcançar o esclarecimento. E nós estamos dispostos a estudar e pagar o preço por isso. Nós subimos a montanha e ficamos 3 dias comendo miojo e mijando numa garrafa. A gente passou fome, a gente passou frio. A gente gritou, foi mágico. E agora eu fiz o que você não fez. Eu estou buscando ser melhor para a minha família. Pertencimento, sensação de superioridade. E o terceiro é ter alguém para te dizer o que fazer. É muito mais fácil você subir uma montanha, ficar 4 dias passando fome, gritando, abraçando outros homens de forma heterossexual, colocar um uniforme feio, horrível, medonho, e voltar para casa com a promessa que a partir de agora você vai ser um homem melhor, do que realmente fazer o caminho longo, que é mudar todas as suas ações e sua visão de pensamento e as suas escolhas e as suas ideias a longo prazo, sofrer as consequências das suas ações, evoluir com isso, dá muito mais trabalho. Então, alguém me diz o que fazer. Se a pessoa fala, você vai subir montanha por 4 dias, você vai voltar 0 bala, não é muito melhor do que ter que evoluir sozinho, ter que conseguir as coisas sozinho? Não é muito mais fácil? Ter que evoluir como pessoa a longo prazo, cada dia corrigindo os erros, tentando ser uma pessoa melhor? É muito mais fácil. Mesma coisa cientologia. Você não precisa pensar, você só precisa seguir os níveis. Quando você seguir os níveis, você vai alcançar o esclarecimento. Fim. Não é mais uma coisa de busca pessoal, você não tem que se aprofundar, você tem um guia, você tem alguém que te guie. E essas 3 coisas juntas, elas são extremamente eficazes. Extremamente eficazes. A igreja da cientologia, ela criou uma subdivisão, que era a divisão da liderança. Era uma divisão chamada Sea Organization, que é a organização do mar. A roupinha deles era uma versão fantasia do uniforme da Marinha Americana. Literalmente fantasia. Eles compravam as roupas, eles compravam tudo na internet e faziam. Um chapéuzinho, o cap que o líder, o Hubert, usava, fantasia, comprado na 25 de março de Hollywood. Eu até me preocupei e falei, não, a roupa da Marinha, eu vou ver se eu acho o chapéuzinho claro, e eu vi que ele não tá preocupado com isso. Daí eu comprei um negócio que eu achei tão bonitinho na hora, mas ficou tão estranho na prática. Vou mostrar pra vocês. Falei, cara, que bonitinho, vai ficar como se fosse
Vai ficar como se fosse um laço, só que é um chapeuzinho, um cap da marinha. Daí eu vi pelo tamanho que talvez seja de criança. Eu não comecei com o cap porque eu achei que eu ia distrair muito a atenção de vocês. Por que ela tá usando um chapeuzinho minúsculo? Porque parecia divertido na loja de fantasias. Com o resto da roupa, tão estranho. Tão estranho. Eu vou aceitar, vocês vão aceitar, a gente vai aceitar em coletivo. Que isso foi uma boa ideia. É bonitinho. Nenhum sentido. Se a cientologia não faz sentido, o chapéu tá junto com a cientologia. Mas tá. E nem é do tamanho da minha cabeça, porque é pra uma criança. Por que eu não pensei que seria pra uma criança? Por que eu olhei pro chapeuzinho e falei, chapeuzinho, tão bonitinho? Por que eles fizeram essa divisão oceânica da cientologia? Porque o criador da cientologia estava fugindo da Receita Federal por sonegação de impostos. E para ele não ser preso, ele tinha que ficar constantemente no mar, em águas internacionais. Tô brincando. Então, ele montou a liderança da cientologia baseado nessa Sea Organization, mandando todo mundo que queria ser líder pro mar com ele. E lá eles eram tratados como escravos. Eles ficavam horas trabalhando, eles eram amedrontados, eles não podiam dormir, eles não podiam fazer nada. Mas saindo de lá, você entrava com algum tipo de liderança. E dentro desse navio, eles usavam a melhor maneira de manipular cabeças, que é a exaustão. Porque gente exausta racionaliza menos. Um corpo cansado fica sem forças para lutar contra outras crenças. Então, quando você tá exausto, é a melhor maneira de você enfiar uma crença nova em alguém. Eu, quando tô cansada, não raciocino. Quando eu gravei o vídeo do cabaré, eu cortei um pedaço do meu cabelo para fazer a franjinha, porque eu tava tão cansada do dia que eu só queria que acabasse logo. E eu fui cortar o cabelo 3 meses depois e eu não pude cortar do jeito que eu queria, porque tinha um V na minha testa. Porque eu cortei o cabelo cansado. Você já ficou tão cansado num lugar distante que você parou de ver o preço do Uber como caro? Eu só quero ir pra casa, tá bom, eu pago. Eu pago o que precisa, eu só quero ir pra casa. Porque você fica muito mais vulnerável a qualquer coisa quando você tá exausto. E dentro desse navio, além da exaustão, o criador da cientologia falava que ele já tinha vivido milhares de vidas no passado. E dessas milhares de vidas do passado, ele escondeu milhares de tesouros, tipo de pirata, cavado num buraco. E ele tinha que ficar navegando pelo mundo para encontrar os tesouros enterrados das vidas passadas dele, para que os tripulantes não descubram que ele está fugindo da polícia. E todo mundo acreditava de boa. Então eles ficavam um tempo lá na Sea Organization, onde eles eram doutrinados, cansados, e eles eram amedrontados, porque toda vez que alguém não seguia uma regra, ele era jogado no mar. Sim. Em direção à morte. Isso mesmo. Então, começou com a gente vai ser melhor ser humano. Para chegar a ser melhor ser humano, tem 40 mil níveis. Você quer ser líder? Vai pro oceano. Se foder com propriedade, ficar exausto, amedrontado, enquanto você escuta o líder geral falando que ele tá buscando tesouros da vida passada dele. Então as pessoas que saíam da Sea Organization, elas saíam doutrinadas. Elas saíam apaixonadas pela cientologia de um jeito completamente único. E isso é importante para as próximas loucuras que vão acontecer. Quando a igreja da cientologia começou a crescer em Los Angeles, eles desenvolveram um plano. Qual era o plano deles? Era encontrar pessoas famosas para servirem de porta-voz, de testemunhas para os outros, para que atraiam novos membros para a cientologia. Então, eles não tinham foco em distribuição de folheto, de livro, de curso, não. Eles achavam pessoas extremamente famosas, essas pessoas famosas viravam porta-vozes, como já tinha essa coisa de evolução pessoal, de sucesso profissional, então essa pessoa famosa é da cientologia e ela é famosa, então novas pessoas chegavam. Todo o processo foi baseado nisso. Aí você vê Primo Rico, Tirulipa Júnior, Neymar, Pai e vários outros influencers com orgulho dos legendários, mostrando para os outros como é legal ser legendário. Então até isso eles fizeram meio parecido. E uma coisa interessante que uma jornalista falou nesse documentário, que a cientologia funcionou tão bem em Los Angeles por causa do número de pessoas que vão para lá com o sonho de ser alguma coisa. Ator, cantor, trabalhar na indústria do cinema, do entretenimento, do audiovisual em geral. Então são várias pessoas esperançosas, buscando por uma ajuda, um rumo. A cientologia veio certinho, assim, para pegar todo esse povo e falar, venha fazer vários níveis e ter um sucesso profissional. Isso tudo sem ética ou valores morais. Então você não tinha que parar de beber, parar de fumar, parar de fazer... Não era sobre isso a cientologia, era sobre muito mais que isso, entende? Uma elevação muito acima. Da mesma maneira que legendários surgiu no momento de ascensão de incel, red pill, movimento conservador, trazer os valores antigos, energia feminina,
homem de valor, mulher de valor, elegância ao invés de vulgaridade, thread wife, marido provedor. Então, o ambiente também criou uma oportunidade muito grande para os legendários. Essa busca pelo homem tradicional calhou com o movimento, tanto que o movimento tem quase 10 anos. Os legendários. E ele teve uma grande ascensão recente, porque calhou. Então, outra coisa para uma seita dar muito certo, ou para um novo movimento religioso ainda não violento dar certo, é o espírito do tempo. Ele tem que acontecer suprindo uma necessidade populacional. E tanto a cientologia quanto os legendários chegaram na hora certíssima. Então, enquanto legendários tem Primo Rico e os Caralho 4, Cirulipa, tudo, cientologia tem quem? John Travolta. Sim, nos embalos de sábado à noite, Grease, John Travolta. Ele foi convertido à cientologia e depois que ele entrou na cientologia, a vida dele mudou. Primeiro porque ele ganhou confiança. Então, a cientologia pregava muito isso. Você ia elevando os níveis, então você se sentia mais confiante. Então, ele já ia fazer as coisas com mais confiança. E segundo, que a cientologia virou o quartel-general do crescimento dele. Então, se ele estava discutindo um papel e o salário era muito baixo, ele ligava para a cientologia e falava, o salário está meio baixo. A cientologia chegava no estúdio com 10 advogados e duplicava o salário dele. Parece coisa de filme, né? Pior. Ah, tal revista me chamou de gay. Estão falando que eu sou gay. A cientologia fala, não diga mais nada, meu querido. De repente, apareciam 10 pessoas na editora dando fecho no cara que escreveu isso. Acabou a fofoca. Então, tudo que faltava para o John Travolta alcançar o sucesso que dependesse de forças exteriores, a cientologia fazia. Então, era uma relação sinérgica. Eles proviam os recursos e o John Travolta provia a atenção. E o Paul, que é o narrador principal, continua contando que o maior nível é o nível 28. Ele chegou até o nível 25, ele ficou na cientologia por 13 anos. A partir do nível 25, você entrava na categoria OT. E daí, quando você entrava nesse nível, você descobriria a verdadeira verdade verdadeira. Você teria acesso aos manuscritos escritos à mão do grande criador da cientologia e você ia saber realmente qual era a verdade. E vocês não estão preparados para saber qual é a verdade. E tudo que eu falar aqui para vocês é literalmente o que está escrito, tá? Vamos lá. O planeta Terra, na verdade, tem 75 trilhões de anos. Há 75 trilhões de anos atrás, existia um planeta onde todas as pessoas pareciam muito com humanos. E elas viviam muito parecidas com a década de 50 nos Estados Unidos. Só que esse planeta, que é exatamente igual aos anos 50 do planeta Terra, estava tendo um problema de superpopulação. E a população, para acabar com esse problema de superlotação de seres alienígenas, eles elegem um tirano chamado Xenu. O que o Xenu faz? Ele mente para esses alienígenas que vai ter uma auditoria de imposto de renda e todo mundo que entra na Receita Federal alienígena é injetado com um líquido que congela eles imediatamente. Ele pegou todos esses alienígenas congelados, colocou em aviões e mandou todos esses alienígenas da superpopulação do outro planeta para a Terra. Eles jogaram todos os alienígenas dentro de vulcões e usaram bombas atômicas para explodir a ponta dos vulcões. A explosão atômica fez com que as almas dos alienígenas se descolassem do corpo. Essas almas se chamam Titans. T-I-T-H-E-T-A-S. Titans. E elas estão vagando por aí. Cada vez que um ser humano nasce, um Titan incorpora dentro da pessoa. Ele meio que vira a alma do ser humano. O problema tá quando vários Titans entram dentro de você. Então, se estão acontecendo problemas familiares, problemas interiores, ansiedade, depressão, neurose, psicose, esquizofrenia, bipolaridade, falta de dinheiro, é tudo culpa das almas alienígenas que estão dentro do seu corpo. E a única maneira de se livrar dessas almas alienígenas é através dos níveis, que eles chamam de pontes, né? E da auditoria, que é quando você faz aquela sessão de terapia. Ninguém que começou na cientologia sabe disso. As pessoas chegam com a ideia de evolução espiritual, de ser uma pessoa melhor, de alcançar o inalcançável. Mas, na verdade, elas estão secretamente entrando numa seita alienígena. As pessoas que descobrem esse BO, elas já estão 100% doutrinadas, o círculo social delas é 100% cientologia, e lembra que a auditoria é a pessoa contando os segredos mais profundos dela para se livrar de traumas. Então, os auditores anotam tudo que foi falado nas auditorias. Então, se você não acreditou na história do ET, das almas, do negócio todo, e quer sair da igreja, eles sentam na tua frente e falam assim:
Então, você falou pra gente que com 6 anos você acidentalmente matou um passarinho. Você quer que a gente conte isso pro teu filho? Você quer que a gente conte pra sua esposa com quantas parceiras sexuais você já dormiu? Você quer que as pessoas saibam que você já roubou bala das americanas? Então, a pessoa pode até sair da cientologia, mas ela não vai falar nada. Por quê? Porque o cu delas é da cientologia. Porque eles contaram cada detalhe da vida deles para um cara que anotou tudo e salvou num documento. Quando eu falo que isso parece filme, então isso era muito secreto. Tinha as pessoas que acreditavam e as que não acreditavam só sacavam com a informação para elas no coraçãozinho delas. Até que aconteceu mais uma coisa absurda. Vocês conhecem o desenho animado chamado South Park? Ele é bem famoso, ele é bem polêmico. Em 2005, ele lançou um episódio chamado Fora do Armário, se eu não me engano. E esse episódio tem um trecho chamado É Realmente Isso que a Cientologia acredita. E ela conta toda essa história de maneira animadinha sobre o Xenu, sobre o corpo caindo no vulcão, para todo mundo ouvir. E ninguém que estava dentro da igreja sabia disso. Então, o South Park, então o desenho animado quase destruiu a cientologia por contar a verdade. Tanto que o cu dos donos foi da cientologia há muito tempo. Eles sofreram todo tipo de perseguição, porque aquele segredo não podia ser revelado para pessoas que não tivessem completamente doutrinadas. E você fica... O desenho animado fez o quê? Isso aconteceu em 2005, gente. Não é década de 70. Se vocês procurarem na internet, tem até legendado sobre a origem da cientologia vista pelo South Park, que contou literalmente o que é a origem da cientologia. Mas isso aconteceu em 2005. A igreja da cientologia já não estava lá essas coisas. Assim. Voltamos para a história em 1980 alguma coisa, quase começo de 1990, que é quando o dono da cientologia, o criador da cientologia, ele fica completamente maluco. Então, ele começa a acreditar nas loucuras que ele mesmo escreveu. Então, cada dia mais, ele vai achando que tem mais almas alienígenas dentro do corpo dele e cada dia ele implora para que estejam 5, 6 auditorias, uma atrás da outra, para que ele pudesse se livrar de tudo que estava acontecendo dele. E ele vai ficando completamente mais maluco, porque ele acreditou na loucura que ele mesmo escreveu, sabendo que ele é um autor de ficção científica. E ele fica recluso no mar também, porque ele pode ser preso. Em 1986, ele tem um infarto e morre. Como a igreja lida com a morte dele? Porque o David, que vai ser o novo líder da cientologia, ele fala mais ou menos novamente numa puta conferência que tem fogo de artifício gigante. É um negócio surreal as conferências dele. Cafona! Ele explica que o criador da cientologia, ele enfim alcançou um nível novo, que é um nível de pesquisa. Então ele alcançou o nível 29, que é um nível onde ele não precisa mais do corpo físico. Ele pode estar completamente espiritual. Então agora não é para ninguém chorar, não é para ficar triste, porque agora ele está vivo no outro plano espiritual, aprendendo mais para contar pra gente no futuro. E todo mundo... Uhul! Nosso líder! Nosso chefe, nosso dono, é ele. E se o Hubert, que é o fundador, ele era doido, o David é doido e psicopata. Se tudo que eu falei para vocês é loucura, vocês não sabem o que o David fez na cientologia. Você não sabe os níveis que alcançou. E, infelizmente, gente, vocês sabem que eu nunca faço isso, né? Nunca faço isso. Mas essa história vai ter que ter 2 partes. Por quê? Porque eu já gravei 1 hora de vídeo. Vai ter um monte de erro, vai ter que curtir, mas deu 1 hora já, mais de 1 hora. Eu tenho mais meio roteiro inteiro para contar para vocês só da loucura da gestão David na cientologia. Eu não quero assustar os novos visitantes do canal, talvez inscritos, com um vídeo de 1h40. Preciso que eles... Não preciso que a pessoa me conheça antes de aceitar meus vídeos compridos. Então, a gente vai até a gestão Hubert hoje. Amanhã já sai o vídeo com a gestão David. Daí a gente tem 2 vídeos, um tempo bom. Eu não assusto as pessoas. Vocês ficam pensando sobre isso até amanhã. Ou você já é amanhã. Já é dia 22 de abril para você e você já tem os 2 vídeos para ver. Olha que mais legal você do futuro, não é mesmo? Mas então, a gente se vê amanhã, não a qualquer momento, amanhã com a segunda parte sobre o documentário da cientologia, que é muito mais fantástico que qualquer filme de Hollywood.